Estamos aqui para mais um programa da série Pátio da Cruz, dedicado ao tema de políticas públicas à luz da doutrina social da Igreja. Uma parceria entre o Núcleo Fé e Cultura, a Escola de Cidadania e Gestão Pública Oficina Municipal, a TV PUC e o jornal O São Paulo. Esse nosso encontro faz parte de um ciclo de estudos online e você pode encontrar todo o material produzido para esse ciclo de estudos na nossa página na internet. O programa de hoje será dedicado ao problema do financiamento das políticas públicas, que tem se agravado nos últimos anos em função da crise fiscal do Estado brasileiro e ocupa um lugar central em nossos debates políticos. Para conversar conosco sobre esse tema, temos o economista Bernard Api, graduado em Economia pela USP, com pós-graduação pela Unicamp, diretor do Centro de Cidadania Fiscal, que foi secretário nacional de Política Econômica e secretário executivo do Ministério da Fazenda. Bernardo, muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer receber você. Obrigado, Borba, pelo convite. O prazer é meu estar aqui participando dessa discussão. Bem, como nós lembramos no início de todos os nossos programas dessa série, a doutrina social da Igreja não é, nem quer ser, uma ideologia ou um programa político. Nesse sentido, o nosso objetivo aqui não é dizer como é que a questão financeira deve ser gerida pelo Estado brasileiro ou fazer uma coisa desse tipo. É simplesmente conversar um pouco, encontrar um discernimento, um ponto de encontro, usando a doutrina social da Igreja para enfrentar esse problema, no nosso caso aqui, da questão financeira do Estado brasileiro hoje, como é que isso vai impactar nas políticas públicas, tá ok? Bom, indo então para as nossas perguntas de hoje, um dos princípios básicos da doutrina cristã é o compromisso com o realismo. A realidade é maior do que a ideia, diz o Papa Francisco. Mas quando a gente pensa nas finanças públicas no Brasil, fica bem difícil entender o que é a realidade. Parecem existir dois grupos que não se entendem nunca. De um lado, os economistas que insistem na necessidade do controle dos gastos do Estado e na existência de uma crise fiscal objetiva, e de outros militantes para os quais essa crise foi artificialmente construída. E o controle, mesmo que necessário, teria que ser muito menor do que se diz. Em sua opinião, o que cada um desses grupos tem de certo, de errado? Como é que a gente sai desse imbróglio? Bom, acho que a pergunta é excelente. Inclusive, essa ideia do compromisso com a realidade é uma boa base para a discussão. Na verdade, os dois grupos têm algo de correto e os dois grupos têm algo de equivocado. Quando se olha para a situação das contas públicas do Brasil, de fato, nós estamos numa situação preocupante. Mantida a trajetória atual, nós temos uma trajetória em que a dívida pública do Brasil vai crescer de forma explosiva e isso acaba se resolvendo em algum momento via ou uma alta da inflação ou um calote, como nós tivemos no Plano Collor no passado no Brasil. Agora, por outro lado, você olhar para a política fiscal sem considerar a situação do ciclo econômico também é um erro. Então, aqueles que dizem que nós temos um problema fiscal estrutural no Brasil têm razão. Nós temos sim uma trajetória extremamente preocupante de finanças públicas. Só para ter uma ideia, se a gente pegar o período que vai de meados dos anos 90 até 2015, nesse período as despesas primárias, ou seja, exceto juros do governo federal, cresceram acima da inflação todos os anos 6%. Ou seja, elas cresceram 6% acima da inflação em média durante 20 anos, basicamente, da história brasileira, e isso é uma trajetória que claramente é insustentável. Se você olhar para o longo prazo, num país cujo PIB tem um potencial de crescimento, sendo otimista, de 3% ao ano, obviamente as despesas não podem crescer 6% ao ano, e isso é explosivo. E aqui nós estamos falando basicamente de duas categorias de gasto. Previdência, e é fato, elas crescem muito porque a população brasileira está envelhecendo muito rapidamente, e funcionalismo público. E aí, claramente, nós temos sim
um desafio extremamente relevante de controlar a expansão de gastos no Brasil. Por outro lado, essa visão fiscalista de que tem que ser feito o ajuste de qualquer forma, independentemente da situação em que você está, ela também tem os seus equívocos. E que equívocos são? Primeiro equívoco, achar que fazer política fiscal contracionista num momento em que o Brasil está numa depressão, com um nível de desemprego extremamente elevado, pode ser um erro. Nesses momentos, desde que você sinalize de forma clara de que no longo prazo as despesas vão crescer de forma controlada, você poderia ter uma política um pouco menos contracionista do que nós estamos tendo nos últimos anos. Por outro lado, regras como, por exemplo, o teto dos gastos, foi aprovado agora em 2016 no governo Temer, que estabelecem um limite de crescimento real zero para a despesa pública, podem ser talvez exagerados na situação em que o Brasil está hoje. Então, volto a falar, entre 6% ao ano de crescimento real das despesas, que é o que nós tínhamos até recentemente, e zero, eu acho que as duas situações claramente não são sustentáveis, porque não se discute algo intermediário, como dizer, olha, ok, podemos crescer 2% ao ano os gastos acima da inflação, que é uma coisa que no longo prazo é sustentável, mas que talvez não represente um aperto excessivo num momento de desemprego e de grande capacidade ociosa no Brasil. Perfeito. Bem interessante essa questão dos 6% ou zero. Acho que fica bem visível para todos nós do que a gente está falando, né? Bom, mas sempre usando a doutrina social da Igreja como parâmetro, a gente diria, talvez pareça até óbvio, que os dirigentes políticos devem administrar as finanças públicas com responsabilidade. E que isso implica, evidentemente, não fazer gastos superiores à capacidade de pagamento da nação. Mas isso sempre visando o bem comum. É porque se você gastar mais do que pode, o bem comum vai ser comprometido, certo? Pensando nesse contexto difícil em que a gente se encontra, como nossos dirigentes devem orientar sua atuação para conseguir atender essas duas demandas de equilíbrio nos gastos e atender ao bem comum? Com que critérios, de que forma? Bom, o critério básico é fazer escolhas conscientes. Tem um problema no Brasil, é que a gente muitas vezes olha para as questões de finanças públicas de forma segmentada. Então, as pessoas vão chegar e vão falar, olha, educação é importante, então temos que gastar mais na educação. Só que quando você fala isso, ninguém diz de onde vem o dinheiro que vai financiar esse aumento de despesa na educação que eu estou querendo. Então, a gente pegar o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado há alguns anos atrás, estabelece que o gasto público com educação no Brasil tem que passar dos 6% do PIB atuais para 10% do PIB. Nunca foi implementado e eu acho que não vai ser, mas está lá, está colocado. Só que quando aprovaram isso, ninguém disse de onde vinha o dinheiro. E isso, para mim, é extremamente preocupante no Brasil, porque a gente faz a discussão, tanto do ponto de vista das receitas, quanto do ponto de vista das despesas, de forma segmentada. O que a gente tem que fazer no Brasil é definir o que é mais prioritário do que o quê. Obviamente, existe uma dimensão política nessa discussão, mas existe também uma dimensão de bom senso. Então, vamos falar de novo de previdência. Nós temos um sistema previdenciário no Brasil que permite que pessoas, geralmente de renda elevada, se aposentem em idades muito baixas, com 50 e poucos anos de idade. Enquanto que a maior parte das pessoas de renda mais baixa só consegue se aposentar por idade, aos 65 anos homens, 60 as mulheres. Obviamente, para mim, isso é uma distorção, porque quando você está falando em previdência, nós, num regime que nem o brasileiro, que é um regime de repartição, que eu estou financiando hoje, com que eu arrecado hoje, o pagamento dos benefícios de hoje, a sociedade inteira está financiando as pessoas que estão se aposentando. Agora, a previdência é um benefício que existe para suprir a renda das pessoas quando elas perdem a condição de trabalhar. Só que se você tem um sistema que permite que a pessoa se aposente quando ela está em plena capacidade de trabalho, é óbvio que nós temos uma falha no desenho. E nós estamos gastando dinheiro público nisso. É dinheiro que nós estamos arrecadando da sociedade e aplicando para que as pessoas possam se aposentar quando elas ainda têm plena capacidade de trabalho, que é o que acontece com uma parcela da população do Brasil de hoje. Eu não estou falando que isso é generalizado, mas acontece com uma parcela da população. Da mesma forma, nós temos no Brasil um sistema
em que funcionários públicos têm um regime previdenciário que é muito mais generoso, vamos dizer assim, do que os trabalhadores do setor privado. Porque os trabalhadores do setor privado se aposentam com no máximo um teto de R$ 5.800 hoje, e os funcionários públicos podem se aposentar com o salário da ativa, e às vezes pode passar R$ 30 mil, às vezes até mais do que isso. E de novo, se fosse um sistema equilibrado, até diria, não, o que os funcionários estão pagando está financiando o que eles estão recebendo, mas não é. O sistema é desequilibrado, o que significa que a sociedade inteira está pagando para poder financiar um benefício para funcionário público que é mais generoso que o benefício dos trabalhadores do setor privado. E aqui, de novo, a descrição é, o que é prioritário para o Brasil? É prioridade para o Brasil ter um sistema de previdência que permite que as pessoas se aposentem cedo e que os funcionários públicos se aposentem com salário, aqueles de alta renda, se aposentem com um salário muito superior aos trabalhadores do setor privado, com a sociedade inteira pagando por isso, ou era melhor usar esses recursos da sociedade para poder financiar outras despesas, como aí sim, educação, segurança pública, saúde. A fonte de recursos é a mesma. A gente não tem mágica. Se nós queremos gastar mais em educação, tem que dizer de onde vem o dinheiro. Ou eu tenho que aumentar a carga tributária, ou eu tenho que cortar outra despesa. E a discussão que nós temos que fazer no Brasil é essa discussão. Nós estamos gastando direito o nosso recurso? A minha avaliação é que não. Eu acho que nós poderíamos estar gastando muito melhor, e aí passa por discussões que não são simpáticas. Reforma da Previdência não é uma discussão simpática. Ninguém quer se aposentar mais tarde do que estava esperando se aposentar. Mas a discussão que a sociedade tem que fazer é isso é justo ou não é justo? E eu acho que é justo que as pessoas só recebam aposentadoria quando elas efetivamente estão perdendo a capacidade de trabalhar, que é para isso que existe o sistema. Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que fazer. E tem que fazer essa discussão também do lado das receitas. Afinal, onde eu estou tributando para poder financiar esses gastos públicos que eu tenho hoje? E aqui eu acho que essa discussão tem que ser feita pela sociedade. Obviamente, vai existir matizes ideológicos nessa discussão. Alguns vão dizer que gastos sociais, como programas de transferência de renda para a família de baixa renda, são mais importantes do que investimento em infraestrutura. Outros vão dizer que investimento em infraestrutura é mais importante do que o gasto de transferência de renda, quando na verdade acho que o equilíbrio está numa média bem adequada dos dois. Mas tem situações em que, do meu ponto de vista, qualquer que seja a sua visão ideológica, você tem que entender que tem certos tipos de gastos que não são justificáveis socialmente, como esses exemplos que eu dei de distorções na Previdência Social. Então, a grande discussão que a gente tem que fazer é fazer escolhas fundamentadas. Entender quais são as opções do lado do gasto e quais são as opções do lado do financiamento desse gasto, dos tributos. Entendi. Bom, você já começou um pouco a responder o que eu ia te perguntar agora, mas hoje a gente tem a impressão que o nosso sistema fiscal e tributário está construído para privilegiar os mais ricos, em detrimento da classe média e dos mais pobres. É verdade isso? Vamos lá. Temos que de novo olhar o todo. Em parte sim, e eu vou explicar por quê. O problema é o seguinte, você não deve olhar nunca tributação e gastos separadamente. Tem que olhar os dois juntos. Depois eu vou dar um exemplo para explicar por quê. Quando a gente olha os dois juntos, o sistema fiscal brasileiro de tributação e gasto ele é ligeiramente progressivo. Ou seja, a distribuição de renda melhora um pouco quando eu olho a tributação e eu olho o gasto público. Nessa conta, considerando, por exemplo, quem se beneficia de educação pública, quem se beneficia de saúde pública, que geralmente é a parcela mais pobre da população. E essa é a parte realmente mais redistributiva do sistema fiscal brasileiro, certo, além de alguns programas de transferência de rendas, principalmente o Bolsa Família. Agora, quando a gente olha o agregado, o efeito distributivo da tributação e do gasto, o efeito no Brasil é muito menor do que na maioria dos outros países. Ou seja, o nosso sistema ele é muito menos redistributivo do que ele poderia ser. E aqui o problema está nos dois lados. No lado da tributação, por quê? Porque nós temos um sistema tributário, por um lado, concentra muito na tributação do consumo, o que não está errado, mas ele acaba sendo mais regressivo, onera mais os pobres do que os ricos. E, principalmente, nós temos um sistema que, na tributação da renda, que deveria ser muito progressiva, ele acaba sendo muito pouco progressivo, até alguns casos, na faixa mais alta de renda, ele acaba sendo até regressivo. Por quê?
Porque o sistema tributário brasileiro é feito para que uma parcela extremamente relevante das pessoas de alta renda escape da tributação. Vou dar um exemplo. Uma pessoa de alta renda que é um profissional liberal. Ele poderia ser um autônomo, um empregado ou virar sócio de uma empresa. No Brasil, todos viram sócios de empresa, é o que a gente chama de pejotização. As pessoas viram pessoas jurídicas, as pessoas físicas acabam virando pessoas jurídicas na hora de fazer seu trabalho. Por quê? Por razões tributárias. Porque uma pessoa que vira uma pessoa jurídica, um PJ, ele vai prestar o seu serviço, um advogado, um economista, contador, não importa. Vai prestar o seu serviço, vai receber a receita na empresa, vai pagar sobre o seu faturamento uma alíquota aí, pode variar de 14% a 18%, depende de algumas variáveis, e depois vai distribuir esse lucro para a pessoa física sem tributar, isento na distribuição para a pessoa física. Ou seja, um empregado que faz o mesmo trabalho, ele não só paga uma alíquota de imposto de renda de 27,5%, nós estamos falando aqui de pessoas de alta renda, R$20 mil ou mais de ganho de renda mensais. O empregado, ele diretamente vai pagar só de imposto de renda, na alíquota marginal, 27,5%, na média deve dar uns 25%, só isso já dá mais do que o sócio da empresa pagou. E, por outro lado, ele está sujeito à tributação sobre folha, em que a empresa paga sobre a folha de salário dele mais 26%, 27%, além do que ele paga de imposto de renda. E o PJ, o sócio de empresa, não paga isso. Então nós estamos falando que esse daqui está sendo tributado aí em mais de 50% sobre a renda dele, quando considera o que ele paga, o que a empresa paga sobre o salário dele, e o outro está pagando 18%. É óbvio que nós temos um sistema aqui, e quem se beneficia disso são pessoas ricas. Não são pessoas de baixa renda, são pessoas de alta renda. É óbvio que nós temos aqui um sistema distorcido, que precisa ser corrigido. Então, a grande distorção está na tributação da renda. Temos problema do lado do gasto. Como eu disse, alguns gastos são claramente progressivos, educação pública, saúde pública, Bolsa Família, outros gastos não tanto. Quando a gente olha os gastos do regime geral de previdência, que é o do setor privado, eles são basicamente neutros em termos distributivos. Eles não melhoram nem pioram a distribuição de renda, mas deveriam melhorar. Eles deveriam ser talvez mais focados nos mais pobres. E quando a gente pega a previdência dos servidores públicos, aí é claramente regressivo. A distribuição de renda piora no Brasil quando eu pego a distribuição da renda no Brasil sem o pagamento de benefícios previdenciários para os servidores públicos, e quando eu coloco esse pagamento junto, ela piora muito, porque ele beneficia muito mais as camadas mais ricas da população, em detrimento das camadas mais pobres. Então, como eu falei, tem que olhar o todo, tem muita coisa para corrigir, muito do lado da tributação da renda. Esse fato de se distribuir renda para as pessoas físicas sem tributar é um erro no Brasil, é um erro no desenho do sistema tributário brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que tomar cuidado de olhar o todo, não olhar segmentado. Então, é muito comum, a gente pega, por exemplo, a tributação do consumo. Os tributos que incidem sobre o consumo, como ICMS, PIS, COFINS, esses tributos, em princípio, são regressivos, penalizam o mais pobre do que o mais rico. E aí as pessoas falam, bom, como é que eu melhoro isso? Então eu vou desonerar a cesta básica. Parece razoável. Só que a desoneração da cesta básica, ainda que em termos relativos beneficie mais o mais pobre, em termos absolutos beneficia mais o mais rico. Uma família mais rica gasta com cesta básica em termos absolutos muito mais que uma família mais pobre. Ou seja, eu estou dando um benefício que em termos absolutos é maior para a família rica do que para a família pobre. Então, quando eu olho o todo, eu vou descobrir que é muito melhor arrecadar esse imposto, não desonerar a cesta básica, e pegar esse dinheiro e transferir para as famílias mais pobres do país. Eu vou ter um sistema que vai ser mais eficiente do ponto de vista distributivo e, ao mesmo tempo, menos complexo do ponto de vista tributário. Tá, ok. Continuando aqui, você estava então falando dessa questão tributária, certo? Agora, em relação aos impostos, nós pagamos, com toda essa confusão, digamos assim, nós pagamos mesmo muito imposto no Brasil ou não? E, outra questão ligada a essa, existe espaço para uma redução dos impostos ou para uma racionalização do sistema tributário? Bom, com relação à primeira pergunta, não tem uma resposta clara. O Brasil paga algo como 32,5% do PIB de carga tributária. Esse é o montante total de tributos que a gente arrecada. A gente gasta mais do que isso, porque nós estamos com as finanças públicas desequilibradas.
mas a gente arrecada esses 32,5% do PIB, o que, quando você compara com países de renda mais alta, como a OCDE, está mais ou menos na média. Quando você compara com países com grau de desenvolvimento do Brasil, é de forma geral elevado. As pessoas vão falar que é elevado. Agora, você não pode olhar para o tamanho da arrecadação e da carga tributária sem olhar para o gasto. A carga tributária tem que ser do tamanho que é o gasto. O Brasil optou por ter um sistema de proteção social relativamente desenvolvido para um país com grau de desenvolvimento do Brasil. Isso tem um custo. Não estou dizendo que esse sistema está bem desenhado. Como eu falei, no caso de Previdência, ele está mal desenhado. Acho que ele deveria ser repensado, esse sistema de proteção social. Mas o Brasil fez essa opção. A partir do momento que fez essa opção, vai ter que ter uma carga tributária suficiente para financiar aquilo que decidiu-se politicamente que deve ser o gasto no país. Então não adianta no Brasil discutir redução de carga tributária e manutenção de gasto. Como eu falei aqui no Brasil, é muito fácil as pessoas segmentarem a discussão. Todo mundo quer ter mais gasto público e menos arrecadação. Obviamente a conta não fecha. Tá certo? Agora, com relação à qualidade do sistema tributário, aí o espaço para avançar é absolutamente monumental. Monumental. Desde distorções do ponto de vista distributivo, como eu te falei, que estão principalmente na área do imposto de renda, até distorções extremamente relevantes do ponto de vista que a gente chama, economistas chamam de alocativo. A economia brasileira se organiza de forma ineficiente por causa do nosso sistema tributário. E isto é um enorme desafio. Nós estamos falando aqui de uma confusão. O Brasil certamente tem o pior sistema de tributação de consumo do mundo, o pior, o mais complexo, o mais bagunçado, o mais cheio de exceções. E a solução para esse sistema, por incrível que pareça, é difícil politicamente, mas conceitualmente ele é simples. É adotar uma regra só para todo mundo. Tem que ter uma regra só para todo mundo. É o que a gente chama de imposto ao valor agregado, que é um imposto que incide em todas as etapas da cadeia de produção. Tudo que a empresa vende é tributado, tudo que ela compra, que ela utiliza na atividade produtiva é tributado, mas gera crédito. Então ela só paga a diferença. Na prática, você só está tributando a venda dela. Num sistema desse, se você desonera a exportação, desonera investimento, está tributando apenas o consumo. Num sistema que a regra for a mesma para todo mundo, isso não apenas aumenta a eficiência, aumenta o crescimento potencial do país, como ao mesmo tempo tem um efeito distributivo extremamente positivo, porque vai acabar beneficiando muito mais as pessoas mais pobres que não se beneficiam das distorções que existem hoje. Essas distorções, na verdade, acabam beneficiando alguma parte da classe empresarial que consegue obter um benefício que o outro não consegue, outro concorrente, na verdade está gerando renda para rico. A distorção no sistema tributário, um monte de exceção que a gente tem, benefício fiscal, etc. e tal, ela é ruim do ponto de vista da produtividade, o país cresce menos do que pode crescer por causa disso, e é ruim do ponto de vista distributivo. Se a gente corrigisse essas distorções, que é o que eu falei, adotar uma regra só para todo mundo, o Brasil estaria melhor de todos os pontos de vista, do ponto de vista distributivo e do ponto de vista do potencial de crescimento. Eu vou te pedir, explica um pouco melhor, dá um pouquinho mais de exemplo do que seriam essas distorções, assim, exemplos bem simples, concretos. Vamos lá, um exemplo bem claro, para tentar explicar o que significa distorção do ponto de vista alocativo, que a gente chama. Se eu quero construir um prédio, aqui, eu posso construir um prédio de concreto armado ou posso construir um prédio com estruturas pré-fabricadas. No Brasil, um prédio de concreto armado, o valor agregado no canteiro de obra, porque com concreto armado, o grosso do valor agregado no canteiro de obra, ele paga 8,65% de imposto. O valor agregado numa indústria para fazer uma estrutura pré-fabricada, ela paga, aqui em São Paulo, 21% e 25% de imposto. O que significa isso? Significa que o sistema tributário me empurra a construir prédios de concreto armado. Agora, vamos supor, o que é eficiência econômica? Eficiência econômica é quando você vê o quanto você consegue produzir com uma determinada quantidade de fatores de produção, que é trabalho e capital. Então pensa que com uma determinada quantidade de trabalho e capital, com quais eu produzo 10 prédios de concreto armado, eu conseguiria produzir 11 prédios de estruturas pré-fabricadas. O sistema tributário brasileiro me empurra a fazer 10 prédios de concreto armado, arrecadando a mesma coisa, com a mesma arrecadação, em vez de fazer 11 prédios com estruturas pré-fabricadas. Por quê? Porque ele distorce a forma como a economia se organiza. O mesmo exemplo existe na guerra fiscal do ICMS. Os estados dão incentivos para atrair empresas. Só que normalmente eles dão incentivos para atrair empresa que não tem vocação para ir para o estado. E isso acaba fazendo com que a localização geográfica da estrutura produtiva no Brasil esteja toda torta. Então, só para dar um exemplo, o estado de São Paulo aqui, ele dá benefício fiscal para frigorífico. E tem estados no centro-oeste, onde estão os bois, que dão incentivo fiscal para montadora.
Quando, na verdade, sem um incentivo, provavelmente o frigorífico estaria lá e a montadora estaria aqui, a gente teria menos caminhão rodando à toa no Brasil, que é trabalho improdutivo. Tá certo? E produzindo claro. a mesma coisa. E essas são as distorções que o sistema tributário brasileiro produz. Quando eu falo que tem uma regra só para todo mundo, uma alíquota só, inclusive, para todo mundo, sem benefício fiscal, sem nada, o efeito é que, olha, deixa a economia se organizar do jeito que como ela se organizaria se não houvesse tributação. Isso é bom, você vai produzir mais. Ao mesmo tempo, ao retirar um monte de benefício fiscal que eu tenho, eu vou ter um efeito distributivo positivo, porque esses benefícios fiscais, geralmente, uma boa parte deles, não todos, mas uma boa parte deles, beneficiam o empresário improdutivo. Deixa entrar o empresário produtivo no lugar dele, tá certo? Quem vai se beneficiar disso é a população como um todo, porque o que vai acontecer é que eu vou aumentar a quantidade de bens e serviços produzidos no Brasil e o poder de compra de todo brasileiro vai crescer. Gente, acho que hoje ficou bem evidente aqui na nossa conversa como um olhar realista e que procura ser equilibrado consegue agradar ou perceber as vantagens tanto para gregos quanto para troianos. Eu acho que você foi muito feliz nessa apresentação para nós, Bernardo. A gente te agradece muito sobre esse aspecto, inclusive. Não apenas pela disponibilidade, mas também pela qualidade da síntese que você fez aqui. Bom, eu aqui agradeço o convite para participar desse debate que eu acho extremamente importante. Bom, nós lembramos então a todos vocês agora, né, no encerramento, mais uma vez, que todo o material que a gente está produzindo aqui, as entrevistas, os textos, estão todos disponíveis no nosso site na internet e você pode acompanhar todo o projeto através desse site. Muito obrigado a todos, mais uma vez muito obrigado a você, Bernardo. Até a próxima vez para todos.